Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Oséias, capítulo 14. Nós vamos dar prosseguimento aqui à sessão final do livro de Oséias. Vamos fazer uma oração antes. Vamos suplicar ao Senhor que nos dê um coração sensível à sua palavra. Nós vivemos num mundo muito tumultuado, muito agitado. É natural que muitas vezes nós nos acheguemos assim na igreja, mas nós precisamos colher o máximo daquilo que nos propomos para cultuar o Senhor, né? Então, se nós não formos alimentados e não percebermos que nós cultuamos o Senhor naquilo que fazemos, nós perdemos aí algumas horas, nós perdemos algum tempo e jogamos esse tempo fora. Então, só tem um objetivo para você estar aqui hoje, é você cultuar o Senhor e sentir plena satisfação nisso. É esse relacionamento com o Senhor que o glorifica, que o enaltece, que o engrandece. É esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, vamos rogar ao Senhor que nos conduza, que molde o nosso coração, que prepare o nosso coração, a nossa mente, que remexa as nossas estruturas, para que nós possamos alcançar isso devidamente, né? Nós não somos igreja simplesmente para cumprir um programa, para cumprir um rito. Existe um objetivo, uma finalidade, uma intencionalidade de sermos feitos aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Ser povo do Senhor significa ter um relacionamento profundo com o Senhor, de dependência, de contrição, de adoração. Então, isso faz com que palavras que sejam lançadas ao vento não cheguem ao trono de glória do Senhor. Então, é na dependência dele, do seu Santo Espírito, que as nossas palavras, as nossas afeições, os nossos sentimentos são levados ao Senhor à medida que nós somos cativos e cativados diante dele. Então, vamos orar ao Senhor para que possamos ser impactados, confrontados, insultados por essa palavra e assim busquemos contrição e mudança significativa na nossa vida, né? Vamos orar. Nosso Senhor, Pai de misericórdia, nós estamos diante de Ti, Deus, com todas as batalhas que são postas diante de nós todos os dias. Iniciamos essa semana em profunda dependência do Senhor. Que essa seja a disposição de cada coração aqui, ó Deus. Se essa não for a postura, se essa não for a disposição daqueles que estão aqui, que o Senhor destrua as suas barreiras, que o Senhor machuque os seus corações com o poder da Tua palavra, Deus, que o Senhor fira-os com o poder da Tua palavra e lhes mostre a necessidade de dependência, de contrição, de amor, de reverência, de humilhação diante do Senhor, Deus. Nós não estamos aqui porque está marcado na nossa agenda um culto semanal. Nós não estamos aqui para cumprir um rito religioso, um programa religioso. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do poder da Tua palavra. Nós precisamos da pregação fiel da Tua palavra. Nós precisamos do agir do Teu Santo Espírito na comunhão dos santos, na reunião dos eleitos, no ajuntamento do povo do Senhor, Deus. Nós estamos aqui para Te adorar e, ao mesmo tempo, ó Deus, com a esperança de sermos edificados pelo Senhor, família do Senhor, edifício do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos compreender profundamente a Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, Deus, vencendo todas as nossas barreiras, a Tua palavra seja aplicada no nosso coração, que nos faça discernir aquilo que Te agrada e aquilo que não Te agrada, que a Tua palavra penetre, dividindo juntas e medulas, alma e espírito, mostrando o que convém aos santos e o que não convém a Deus. Inculca a Tua palavra na nossa mente, ó Deus, que os brados desse profeta sejam ecoados fortemente nos nossos ouvidos e alcancem o nosso coração hoje.
Pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, atinge-nos, impacta-nos com a Tua presença gloriosa no nosso meio. Abre diante de nós os portais da eternidade para que contemplemos a Tua glória, ó Senhor, e protege-nos pela sombra e o sangue do Teu Santo Filho, a não sermos fulminados por Teu poder, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Mostra-nos a eternidade através da pregação da Tua palavra. Instrui a nossa mente, aquece o nosso coração e leva-nos cativos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, rogamos ao Senhor, Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 14 de Oséias e o capítulo 14 ele nos revela as promessas pactuais do Senhor para o seu povo. O povo de Deus é um povo pactuado com Deus. Esse é um tipo de estrutura que nós não costumamos ouvir. Nós ouvimos pregações em várias igrejas, nós ouvimos pregações na internet, mas essas pregações muitas vezes são feitas desprovidas dessas estruturas. Não existe um povo de Deus sem ser pactuado com Deus. Só é povo de Deus porque existe um pacto que liga Deus e o povo. É justamente esse pacto que foi quebrado na antiga aliança. Por isso que pacto é sinônimo de aliança. Estar pacto com Deus, estar pactuado com Deus, significa estar aliançado com Deus. Esse pacto ele foi quebrado aqui. A antiga aliança ela foi completamente desmantelada por causa da fraqueza da carne do homem, que não foi capaz de atingir o nível de perfeição que a antiga aliança requeria. Apenas um homem foi capaz de atingir, que foi o Senhor Jesus Cristo. E atingindo esse nível de perfeição, através do seu sangue, ele então estabeleceu a nova aliança. E por causa dele, apesar de nós temos pacto com Deus, nós estamos aliançados com o Senhor. Então, ele é o nosso fiador, ele é a nossa garantia, e ele, junto com o Pai, nos enviou o seu Santo Espírito, nos selando como propriedade exclusiva de Deus. Por isso que ninguém toca em nós. Por isso que Satanás não toca em nós. Por isso nós não perdemos a salvação. Porque nós somos marcados como propriedades exclusivas de Deus. E não há ninguém mais poderoso do que Deus para tirar-nos das suas mãos poderosas e maravilhosas. Então, apesar dos nossos pecados, da nossa imperfeição, da nossa sujeira, nós somos pactuados com o Senhor. Uma aliança inquebrável. Esses termos do pacto são ecoados aqui. Nós temos eles completamente revelados, mas isso foi muito diferente para o povo do século 8 a.C. O povo aqui do tempo de Oséias ouviu essas palavras não como palavras esperançosas, mas como agulhas perfurando seus ouvidos e corações. Meus irmãos, nós estamos num tempo aqui muito singular do povo de Deus na antiga aliança. Muito singular. Porque esse povo aqui, nesse momento, próximo a 722 a.C., que foi quando completamente o reino do norte caiu sob o império assírio, nesse momento aqui, talvez somente o estado de Efraim ali, talvez apenas Samaria estava sobrevivendo ali, quase beirando a invasão completa do império assírio, o império sanguinário, o império opressor, o império perverso, o império imoral, tomou completamente aquele reinado. E aqui, meus irmãos, eles estão se deparando com o fato de que aqueles que Deus colocou para guiá-los, para governá-los, para instruí-los, segundo a vontade de Deus, não fizeram, e por isso agora eles perecem. O Senhor levantou homens para conduzir o povo. O Senhor levantou homens para representar o povo diante de Deus. O Senhor levantou homens para conduzir o povo segundo a vontade de Deus. E agora o povo está experimentando as desgraças, os flagelos e o juízo da irresponsabilidade, da carnalidade, da omissão daqueles que Deus levantou para ser boca de Deus, voz de Deus, cajado de Deus, para conduzir e pastorear o povo. Agora, nesse momento, no século 8 a.C.,
mulheres sofrem, mulheres são abusadas, filhos são mortos, idosos são mortos, são assassinados por causa da omissão daqueles que Deus levantou, porque buscaram os seus próprios prazeres, as suas próprias vaidades, as suas próprias carnalidades. E agora o clamor desse povo não chega até o Senhor como palavras de arrependimento, mas como agonias daqueles que buscam a sua própria salvação e a sua própria vaidade. Esse povo não se voltou para Deus e essa geração aqui não se voltará para Deus. Essas palavras, com tom de esperança, elas são direcionadas para a próxima geração, mas não para essa geração. Essa geração foi condenada. É a geração da quebra do pacto. É a geração que quebrou o laço de relacionamento com Deus. Oséias direciona essas palavras que alfinetam o coração e a mente e os ouvidos daquela geração, mas são palavras de esperança para a geração por vir. Esperança essa, meus irmãos, que mostra que o povo, ele será conquistado, ele será seduzido, ele será ganhado pelo próprio Deus. O Senhor falará aos corações. Na teologia isso é chamado eficaz. Quando o Senhor fala ao pecador e o pecador não consegue resistir. O pecador ele é persuadido por Deus, ele é conquistado por Deus, de tal forma que ele não vai para Deus sem a sua vontade ser completamente tomada. Ele vai para Deus porque ele ama a Deus, porque ele deseja a Deus, porque ele encontra satisfação em Deus, porque ele foi conquistado pelo Senhor. E é isso que o Senhor fará. O Senhor então aponta para um tempo em que o povo não mais conseguirá resistir à palavra de Deus, em que os eleitos do Senhor, naturalmente, necessariamente, se voltarão para Ele. Por isso que em meio a tanta escuridão nós vemos raios aqui reluzentes de esperança. Aqui nós vemos um pai mostrando que amará um filho que ainda não discerne, que amará um filho que carece de sabedoria, que carece de discernimento, que carece de cuidado. O Senhor mostra aqui que apesar da sua sujeira, apesar dos seus pecados, Ele tomará por adoção esses filhos e cuidará desses filhos, formando para si um povo limpo, sem mácula, sem mancha ou ruga. Existe um texto que é muito precioso para a gente entender isso. Está lá em Jeremias, o profeta chorão, né? Jeremias capítulo 20, abre aí em Jeremias capítulo 20, volta um pouquinho. Jeremias capítulo 20. Jeremias, ele fala como ele foi persuadido por Deus. Essa é a mesma linguagem utilizada por Oséias, o que Oséias fará com o povo da nova aliança. O próprio Deus conquistará o povo, o próprio Deus colocará palavras na boca do povo, o próprio Deus forjará um coração para o povo e esse coração o amará. Então, eles amarão o Senhor. Versículo 7, Oséias capítulo 20, versículo 7. Oséias aqui fala do chamado. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Jeremias aqui fala de como Deus o enganou. Jeremias foi levantado para ser profeta, mas o seu ministério faliu. Ninguém se converteu, ninguém se arrependeu. E ele levanta as vozes para Deus, dizendo: Deus, tu me enganastes. O povo não me ouve, o povo não volta para mim. Mas eu não pude fazer outra coisa. Quando eu te ouvi, eu fui seduzido por ti. Eu fui persuadido por ti. Isso foi irresistível para mim. Por isso que Jeremias emprega tanta paixão, tanto ardor. Por isso que ele é conhecido como profeta chorão. E ele clama: por que não me ouvem? Por que não me escutam? Matarás a todos, Senhor. E ele diz, no versículo 7, capítulo 20, ele diz: persuadiste-me. É isso que o Senhor fará com cada um daqueles cujos nomes estão arrolados na nova aliança.
em Cristo Jesus. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevalecestes. Embora sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. O ponto de Jeremias é de que, mesmo assim, as circunstâncias completamente contrárias a ele, o seu chamado, a sua vocação, a sua relação com Deus, mesmo assim, ele não consegue fugir de Deus, ele não consegue abandonar a Deus, porque o seu coração foi completamente conquistado por Deus. A voz de Deus é tão preciosa, amorosa, cheia de misericórdia e compaixão, que ele não suporta ouvir outra voz, senão a voz do Senhor. Foi isso que Deus fez com você, se você é convertido. Você não suporta imaginar se afastar do Senhor. Você não suporta imaginar não ouvir a sua voz. Você foi conquistado pelo Senhor. Essa geração não experimentará isso. A geração de Oséias não experimentará isso. Aqui, Oséias ensina a liturgia do arrependimento. Como o povo arrependido, contrito, devoto, dependente, com a expressão máxima do que significa arrependimento, humilde, nu, completamente despido das suas vaidades, completamente despido das suas dignidades, eles irão para o Senhor. Mãos vazias, corpos nus, dignidade completamente prostrada diante do Senhor, dizendo: eu sou teu, Deus. Esse é o meu atestado de insignificância. Esse é meu atestado de pobreza. Eu não sou nada, eu não posso nada. Já tentei, já busquei felicidade, já busquei prosperidade, já busquei satisfação, mas nada disso me satisfaz. Eu sou teu, Senhor. Isso se chama arrependimento, irmãos. E é somente essa linguagem que Deus ouve. Deus não escuta arrogantes chorando em prantos. Deus não escuta vaidosos que não são despidos da sua arrogância e da sua vaidade em prantos. Lágrimas não tocam o coração de Deus. Se não forem lágrimas forjadas em um coração nu diante dele, em um coração contrito, em um coração em profundo arrependimento, aí sim. Deus não é romantizado. Deus não é um personagem de Hollywood ou de uma novela. As lágrimas que tocam Deus são as lágrimas forjadas num coração que entende que não vale nada se não estiver em Cristo. Não vale nada se a boa mão de Deus não o sustentar. Isso se chama arrependimento. Domingo passado nós ouvimos a liturgia do arrependimento. Oséias dá o tom, como esse povo se voltará para Deus. E aqui, então, na passagem que nós refletiremos hoje, nós vemos como Deus responderá. Somente se o povo se voltar da forma como Oséias direciona. É interessante porque nem todos fazem isso. As pessoas sabem como se voltar a Deus. As pessoas ouvem pregação, as pessoas leem livro, as pessoas são instruídas, mas nem todos se voltam para Deus. Por que, irmãos? Nem todos se voltam para Deus. Escutam as mesmas pregações, escutam as mesmas palavras, escutam os mesmos direcionamentos, veem os mesmos caminhos, mas não se voltam para Deus. Por que algumas pessoas não são vencidas por Deus? Porque Deus não quer vencê-las, irmãos. Porque Deus não quer os seus corações. Porque Deus não quer as suas mentes encarnadas de vaidade, cheias de si, cheias de arrogância, amantes do mundo, amantes dos prazeres carnais. Corações que não querem Deus, Deus não os aceita. Simplesmente assim, irmãos. Nós temos uma grande ilustração disso. É só olhar para toda a história da antiga aliança.
toda a história do povo da antiga aliança. Deus desprezou corações que não sentiam satisfação nele, deleite nele, contentamento nele. Nós somos aqueles, ao final do versículo 3, nós somos aqueles que nós consideramos a nós mesmos como órfãos, desprovidos de pais, carentes e desprezados pela sociedade, porque a sociedade não consegue satisfazer as inquietações que o próprio Deus colocou no nosso coração. Nós até buscamos, não é verdade? Nós até buscamos. O que dizer do desviado, da pessoa que se desvia, da pessoa que se afasta da igreja? É porque ela acha que consegue encontrar uma satisfação maior do que a satisfação que ela tem em Deus ou na igreja. Ela acha que ela consegue encontrar contentamento fora de Deus. Ela acha que alimentando a sua carnalidade, alimentando as suas vaidades, ela será feliz. E ela constrói um discurso para ela mesma e diante das pessoas, elas defendem esse discurso arduamente. Eu estou feliz, eu estou bem, a minha família está feliz, eu estou satisfeito, eu estou em paz mesmo. Mas é mentira. O seu coração está gemendo, o seu coração está chorando, o seu coração está gritando, mas ela precisa vender um personagem, ela precisa vender a história, ela precisa enganar a si mesma, porque ela não suporta o fato de que errou, ela não suporta o fato de estar errada, o fato de não sentir satisfação em Deus como outros que ela conhece sentem. Na escassez, na necessidade, nas dores da vida, nas imposições da vida, nas angústias da vida. E mesmo assim, essas pessoas não entendem como, diante de tudo isso, ainda sentem paz em Deus. Porque a sua paz é Deus. A sua paz não são as circunstâncias, não são os bens. A sua paz não diz respeito à falta de sofrimento. A sua paz é Deus. A sua paz é perceber que se eu tenho paz com Deus, nada é capaz de me abalar. Porque eu tenho paz com o Criador e sustentador de tudo. Então, irmãos, embora para nós tudo isso tenha acontecido, para Israel no tempo de Oséias, o Senhor abre apenas algumas cortinas daquilo que eles não experimentarão. Aquela geração não experimentará aquilo que agora Oséias descreve. O Senhor abre as cortinas para revelar para aquele povo Cristo. Embora sem usar nomes, embora sem usar nomenclaturas, o Senhor revela uma síntese do que será uma aliança que eles não experimentarão. Uma aliança que depende apenas daquele que o próprio Deus enviará, a segunda pessoa da Trindade. O Senhor aqui, através de Oséias, revela que um dia ele despejaria um amor que não depende de nós, que não depende do povo. Meus irmãos, isso é a síntese do descanso. Não depende de você para você ter paz com Deus. Não depende de você para você experimentar o amor de Deus. Não depende de você para você experimentar o descanso eterno. Não depende de você. Por isso que arrepender é descansar. O amor nós experimentamos, que para nós já chegou, nós experimentamos o amor que não depende de nós. Não depende do nosso desempenho, não depende da nossa performance, não depende da nossa perfeição, depende somente dele. Um amor que depende completamente dele mesmo. E essa será a conclusão, no final da oração, que Oséias descreve ou dá o tom para que o povo arrependido se volte para o Senhor. É essa sensação de insignificância, isso é arrependimento, quando ele diz, por ti, o órfão alcançará a misericórdia. Quem olha para o órfão,
Quem olha para as crianças necessitadas, desprovidas de força, desprovidas de bens, quem olha para as crianças desprezadas? É em Ti, Senhor. Os miseráveis alcançarão a grandeza, os pobres alcançarão a riqueza, os doentes alcançarão a saúde. Em Ti, ó Deus, os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem. Em Ti, ó Deus. Arrependimento, irmãos, é entender que tudo é encontrado nele. Tudo. E não bens materiais, não concursos, não casas, não carros, porque isso já não nos satisfaz pelo simples fato de satisfazer as pessoas que não nasceram de novo. Se nós nascemos de novo e somos de outro mundo, é óbvio que somente as coisas de outro mundo nos satisfarão, somente elas. Mas nós experimentamos tudo e muitas vezes temos tudo isso, mas sabemos de que tudo isso pode ser tirado de nós, mas não o nosso relacionamento com Deus. Isso não. Isso ninguém toca. E às vezes Deus coloca oportunidades para provar isso, irmãos. Deus pode tirar alguma coisa ou algumas coisas. Deus pode tirar um pouquinho da saúde, Deus pode tirar um pouquinho dos bens, Deus pode tirar um pouquinho da pseudo-estabilidade, que é a maior ilusão de Satanás nesse mundo. Deus pode tirar. Deus pode perceber que no seu coração, na sua fé, existem áreas em que não existe dependência dele. Você não precisa, porque são áreas que já são garantidas por outras coisas. E só quem supre necessidades é Deus. Por isso que essas outras coisas são chamadas de idolatria. Por isso que a avareza é considerada idolatria. Porque há a necessidade de colocar uma dependência naquilo que somente quem pode satisfazer é Deus. Outra tradução do final desse versículo seria: abençoado é o órfão que encontra compaixão em Ti, porque ele não pode encontrar em mais nenhum lugar. Essa, irmãos, é a constatação necessária daqueles que ouvem e conhecem e são conquistados pelas doces e esperançosas palavras de convocação do bom pastor. É aquele que entende o valor de encontrar um lugar onde pode depositar o seu fardo pesado e colocar no lugar do fardo pesado um fardo suave e leve. Aquele que entende isso encontrou então a sua paz com Deus. Essas promessas chegam a nós através de promessas pactuais. O arrependimento é uma promessa do pacto. É quando diz que o Senhor lhes dará um só espírito, o Senhor mudará o seu coração, tirará o coração de pedra e colocará o coração de carne. O Senhor imprimirá a sua lei nesses corações, nessa mente, e então eles amarão o Senhor. O Senhor está dizendo que existe uma intrínseca relação entre arrependimento e discernimento, porque arrependimento é alcançar um tipo de discernimento do alto, cujo somente a nova criatura é capaz de alcançar. Então, arrependimento é uma promessa do pacto, o novo pacto, o pacto da nova aliança. Mas também existem outras promessas. Por exemplo, o amor incondicional é o que nós vamos ver hoje. Esse é o tema da mensagem, promessas do pacto. Amor incondicional, do versículo 4 ao versículo 8. Nós vamos ler à medida que eu vou fazendo a exposição aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? 28 minutos para fazer a introdução, aí o negócio fica difícil, né? Aí desse jeito a pregação demora demais. Eu tento, irmãos, mas eu não consigo não. Eu juro que eu tento fazer o mais breve, mas eu não consigo mesmo, tá bom? Então, prerrogativa de ser pastor, né? Então, vou usar a prerrogativa aqui, tá bom? A principal função dos profetas do Antigo Testamento não era predizer o futuro, né? Então as pessoas entendem que os profetas do Antigo Testamento, o profeta, a principal função dele era predizer o futuro. Não é essa a principal função. A principal função do profeta era exortar o povo segundo a lei de Deus e apontar o povo como retornar para a lei de Deus. Então a previsão do futuro, as predições seriam apenas
as consequências de não obedecer à lei do povo. Ele olhava para a lei e observava as sanções e diriam então e profetizavam então o que iria acontecer por não obedecerem à lei de Deus. Mas a principal função do profeta era apontar para a lei de Deus e exortar o povo segundo essa lei para levar o povo em arrependimento. E é isso que Oséias faz aqui no versículo 1 ao versículo 4, quando ele fala, é o profeta falando aqui, então ele aponta para Deus como aquele onde as suas mentes e os seus corações, ou seja, toda a vida de Israel, deveria se voltar. Agora, observem aqui esse movimento que é feito entre Oséias que fala no versículo 1 ao versículo 3, a partir do versículo 4, agora Deus assume, então Deus é referido aqui na primeira pessoa, não na terceira, como no versículo 1 a 3, agora Deus toma a vez, então há um movimento aqui, e esse é um movimento profético, em que o profeta exorta, ele pressupõe que o povo responde, e ele diz como Deus ouvirá e responderá. Então, o profeta, ele pressupõe uma resposta positiva segundo a sua profissão ali, a sua, como é que chama? Profetada, profecia. Então, é o que eu estou fazendo com vocês aqui. Existe uma expectativa positiva de arrependimento, contrição, dependência, devoção. E nessa pregação, vocês saberão o que acontecerá se vocês responderem positivamente. Mas também vocês saberão da mesma forma o que acontecerá se vocês não responderem positivamente, se vocês responderem negativamente. Aquilo, então, o paralelo dos profetas do Antigo Testamento não são os apóstolos do Novo Testamento, mas os pastores, os pregadores do Novo Testamento. Eles fazem o paralelo com os profetas do Antigo Testamento. Então, olha o movimento aqui. Quando o profeta ensina, quando o profeta exorta e o povo ouve e obedece, então, aí o versículo 4, Deus ouve e se inclina para o povo. É isso que acontece nos versículos 4 ao versículo 8. O povo foi atingido no coração pelas palavras. Aquela flecha causou uma ferida naquele coração e o moldou. E aquele coração, ele teceu palavras diferentes, com tonalidades diferentes, com cores diferentes, com poderes diferentes. E essas palavras, conduzidas pelo Santo Espírito, chegaram até o trono de Deus. Deus então se inclina, porque escuta um tom que é agradável a Ele. Escuta ou vê uma cor que é agradável a Ele. Sente um aroma que é agradável a Ele. Então Deus se inclina para essa postura de contrição, de arrependimento. E Ele responde. E Ele não responde com exortações duras, severas. Ele não responde com juízo. Ele responde com amor. Ele responde não requerendo de nós nada mais. Nada mais. Diante dessa postura de arrependimento, o Senhor não requer de nós nada mais. As palavras de exortação encontram algo no coração que ela mesma causa, que é o quê? Temor. Ela encontra aquilo que ela causa, que é o temor, amor e devoção no povo para Deus. E isso agrada ao Senhor. O Senhor aqui está mostrando, a partir do versículo 4, qual será a continuação dessa liturgia de arrependimento. Não para na devoção e na contrição e na dependência do povo. Continua. Por quê? Porque Deus responde. É isso que acontece nessa realidade espiritual que nós não conseguimos ver. É isso que acontece diante dos choros de alguém que escuta a palavra de Deus num culto simples como esse e é impactado por essa palavra e é atingido por essa palavra. É isso que acontece na realidade espiritual que nós não conseguimos ver. Isso agrada a Deus ao ouvir, e Ele se inclina para nós de tal forma que aquelas lágrimas têm um significado, que aquela angústia no coração que é tão pesada que você não consegue resolver, não sabe como responder, aquelas palavras têm um significado. E Deus trabalha ali, e Deus mexe ali. E essa dor é o parto, é o novo nascimento acontecendo
diante dessa regeneração causada pelo seu Santo Espírito para colocar fé e levar à conversão. Isso se chama novo nascimento. Todo esse processo se chama novo nascimento. E as contrações são necessárias. São as dores, são as angústias aqui. Então, essa é a liturgia do arrependimento, irmãos. O Senhor ouvirá e responderá com renovo. E esse renovo é uma expressão desse amor incondicional. E aí eu preciso fazer uma observação aqui, irmãos, porque esse amor incondicional ele é muito mal compreendido no nosso meio, né? Seja no meio evangélico, ou no mundo como um todo, ele é muito mal compreendido. É muito importante entender que esse tipo de amor apenas o Deus Trino tem condições de expressar. Nenhum ser humano pode expressar esse tipo de amor. Pecadores não amam incondicionalmente, justamente por causa do pecado. O pecado coloca condições, o pecado estabelece condicionalidades. Então, pecadores não amam incondicionalmente. Então, entenda, mães não amam incondicionalmente, pais não amam incondicionalmente, justamente por causa do pecado. Mães amam seus filhos porque são filhos. Então, dizem que amam incondicionalmente, mas não amam incondicionalmente. Os ama aturando, tolerando, suportando, por quê? Porque são filhos. Logo, não é incondicional. Há uma condicionalidade, porque são filhos. Porque se não houvesse essa condicionalidade, amariam todos da mesma forma que amam seus filhos. Que, inclusive, é um amor muito errado, muitas vezes. Porque tolerância não deve ser comparada ao amor que Deus dá. Não deve de forma alguma. Deus, meus irmãos, existe um limite para o amor de Deus. Existe uma condição para o amor de Deus. E é importante a gente entender esse amor incondicional. Então entenda, deixa eu continuar o processo. Pecadores não amam incondicionalmente. Pais não amam seus filhos incondicionalmente. Eles os amam porque são filhos. Irmãos em Cristo, aí chegamos aqui a nós. Irmãos em Cristo, ou seja, a igreja do Senhor, não ama uns aos outros incondicionalmente, simplesmente porque nós não podemos tolerar o pecado. Os irmãos percebem? Amar incondicionalmente significaria, então, tolerar o pecado. Por isso, o amor de uns pelos outros não pode ser expressado na tolerância ao pecado. Então, amar incondicionalmente não é a mesma coisa que condescendência com o erro, tolerância com o erro. Isso seria amar o impenitente, amar o pecador não arrependido e, ao mesmo tempo, desprezar e desrespeitar o Cristo. Ao mesmo tempo que nós conduzimos o pecador impenitente para a sua desgraça, porque nós não o repreendemos, nós não o exortamos. Então, entenda aqui, muito bem. Na igreja de Cristo, na igreja do Senhor, o amor incondicional é expressado sobre a condição da obediência e santificação. Nós amamos à medida que aquela pessoa expressa Cristo Jesus. À medida que aquela pessoa expressa a piedade, santificação, dependência e obediência, que são características dos seguidores de Cristo Jesus. Então, há aquela condição, porque assim nós atestaremos que aquela pessoa está em Cristo Jesus. Então, é muito importante entender. Por quê? Porque o Senhor, Deus, Ele nos ama apesar de nós, mas sob a condição de estarmos em Cristo. É muito importante entender isso. Esse é o grande ponto para eu arrematar todo esse ensino. É importante compreender que a incondicionalidade do amor de Deus está inseparavelmente ligada à condicionalidade de estarmos em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, o Senhor nos ama, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Qual é a grande tarefa da igreja? Discernir se o seu pecado, se a sua sujeira, se a sua postura é evidência da sua fraqueza, da sua deficiência, ou é evidência de que você não está em Cristo. Essa é a grande tarefa da igreja, irmãos. Essa é a grande responsabilidade da igreja. Esse é o grande ponto.
E aí você faz a sua própria análise, você faz a sua própria reflexão. O que os seus pecados dizem ao seu respeito? O que os seus pecados dizem a respeito do seu relacionamento de você com Cristo? Eles testificam que você está em Cristo, embora ainda pecador, ou eles testificam que você ama o pecado e está em Cristo só por praxe, só por programa, só por social, só por formalidade? Então não é tão simples assim como nós costumamos ver, né? Observe que essa é a promessa do pacto aqui. Por isso nós precisamos entender muito bem esse amor incondicional. Então, nós pecaremos, irmãos. É óbvio que nós pecaremos, mas nós sentiremos as dores por fazermos aquilo que a nossa natureza não mais tem prazer. Entenda isso. O pecado, ele oferece um tipo de prazer que depois corrói. Esse é o pecado para a nova criatura. Aqueles que não nasceram de novo não sentem a corrosão, não sentem os efeitos colaterais, não sentem as dores, eles não ficam com peso na consciência, eles não ficam com a angústia no espírito. Mas aqueles que nasceram de novo, embora ainda carreguem os trapos do velho Adão, aqueles que nasceram de novo, por causa dessa natureza que ainda não foi completamente glorificada, que não foi completamente transformada, por causa disso, eles sentem prazer no pecado, mas tão logo esse prazer acaba, eles sentem as corrosões do pecado, eles sentem as dores, os efeitos colaterais, os flagelos que foram levados em Cristo Jesus naquela cruz. E aí vem a contrição, a angústia, a dor, a agonia de ter feito aquilo que a nova natureza não mais suporta. Então, é muito simples entender isso. Nós nascemos com a natureza do alto. Logo, se nós nos alimentarmos com as coisas que alimentam a natureza aqui de baixo, então nós sentiremos efeitos colaterais, porque elas não nos nutrem, mas elas enganam. É como se você só se alimentasse de xilito. Você se alimenta, come um bocado de xilito, ou peta, e bebe água. O seu bucho incha, mas não alimenta. Você faz isso de manhã, de tarde, de noite. Barriga incha, mas não alimenta. Você verá rapidamente, às vezes não rápido assim, mas você verá os efeitos desse tipo de nutrição, que não nutre, né? Que não nutre. Então você perceberá isso. Então é requerido de nós essa postura. Mas entenda, esse aqui, o amor incondicional, é o amor descrito aqui no pacto. O versículo 4, ele nos mostra que o Senhor concederá, por causa desse amor, cura ao invés de ira. Então o Senhor usa termos pactuais aqui para mostrar o que é dado e o que é removido como um sinal dessa restauração que ele mesmo realizará. O versículo 4 diz assim: curarei a sua infidelidade. Olha que interessante, porque a infidelidade é uma doença. Essa é a linguagem que ele usa. A idolatria é uma doença, por isso mata. A infidelidade a Deus é morte. Mas tem um tratamento. Qual é o tratamento? 100 miligramas de arrependimento. Esse é o tratamento. A cada minuto. A cada minuto. O arrependimento é pontual e contínuo. Tem um ponto na nossa vida, um marco da nossa vida, mas nunca mais acaba, somente quando o Senhor nos levar ou Ele vir para consumar a sua obra. Tem cura. Essa é a grande graça, irmãos. Tem cura. O arrependimento tem cura. Curarei a sua infidelidade, ou essa palavra pode ser traduzida como apostasia, né? Que é se afastar do Senhor. Então o Senhor, o que é que ele faz aqui? O Senhor, ele promete nessa aliança que nós já temos pleno acesso em Cristo Jesus. O Senhor cura os efeitos do pecado que nos impede a fidelidade. O Senhor está prometendo aqui para aquele povo um tempo em que eles poderão se relacionar perfeitamente com o Senhor. Esse tempo é agora. Você pode até pensar nas lutas que você trava contra o pecado. Pode ser a pornografia, pode ser a corrupção, pode ser o linguajar sujo, pode ser as amizades imorais, indecentes, pode ser a sua doença por internet, por porcarias de novela, por filmes e séries imorais que nada nutre. Pode ser qualquer coisa disso. A cura já existe.
O Senhor garantiu essa cura. Nós temos acesso a sermos fiéis com o Senhor. Nós continuaremos travando as batalhas, é óbvio, nós continuaremos. Mas entenda, nós venceremos mais do que perderemos. Algumas nós vacilaremos. Então nós fazemos o inventário da nossa batalha perdida e percebemos por que perdemos. E então nós não vacilamos mais. Nós não vivemos pecando, como diz 1 João. O Senhor nos cura das imposições idólatras, que nos fazem amar os outros, e observe isso, com amor que deve ser dedicado apenas a Deus. Você não pode dedicar o amor que deve ser de Deus ao seu filho. Você não pode dedicar o amor que deve ser de Deus ao seu cônjuge. Você não pode dedicar o amor que deve ser de Deus a qualquer um outro, porque fazendo isso você cometerá idolatria, e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Idólatras não herdarão o reino dos céus. Amando incorretamente aquele que tem o seu afeto, você estará condenando a eternidade longe do amor de Deus e próximo da sua ira. Então, observe que para amar, nós precisamos conhecer a Deus e as Sagradas Escrituras. O amor não é o eu acho. O amor não é o eu entendo. O amor não é um sentimento. É muito importante compreender isso, apesar de envolver as nossas afeições. É óbvio, nós somos um ser integral. Meus irmãos, o ser humano não se divide em corpo, alma e espírito. O ser humano não se divide em corpo e alma e outro ser imaterial, entre matéria e imaterial. O ser humano é uma unidade condicional. O ser humano é uma integridade. É tanto que nós teremos os nossos corpos na eternidade. É tanto que quando nós morremos e a nossa alma se eleva ao Senhor, ainda falta uma consumação. A consumação é a glorificação do corpo e a nossa união com o Espírito glorificado, onde nós seremos uma unidade. Então, é óbvio que as nossas afeições, os nossos sentimentos devem estar condicionados, inclinados para o Senhor. O Senhor nos fez seres afetivos, irmãos. Então, nós devemos sentir, nós devemos ter prazeres, nós devemos ter gozos, mas tudo isso tem que estar inclinado e prostrado diante do Senhor. E o Senhor garantiu que isso aconteça. Se você nasceu de novo, você foi colocado nessa garantia. Existe um fiador que fala por você. Existe um selo em você. Você foi colocado numa aliança cujo todos os meios já foram estabelecidos pelo próprio Senhor da aliança para que você experimente paz com Deus, relacionamento com Deus. Se você está falhando, você tem vários mecanismos. O pastoreio é um, a igreja é um, o ajuntamento é uma, a leitura da palavra é uma, a oração é um extraordinário. Mas você tem. Agora, se você não lança a mão dele, não queira os benefícios. Não queira os nutrientes. O trabalhador só tem direito ao alimento se trabalhar. O preguiçoso não tem direito ao alimento. Se você não lança mão, você não terá nutrição. É óbvio, irmãos. Isso funciona em qualquer realidade, inclusive na espiritual. Então, o interessante é perceber, irmãos, que a idolatria é um desarranjo mental, é uma confusão cognitiva, é ter a mente voltada para o lado errado daquilo que Deus apontou, e o Senhor curará isso. O Senhor curará as afeições do seu coração e os alvos da sua mente, e eles serão completamente dele. Completamente dele. A infidelidade é uma doença espiritual e muitas vezes causam efeitos físicos. A idolatria é uma doença espiritual. Esse desarranjo mental é conhecido por nós como cegueira espiritual, quando os alvos são alterados pelas imposições da carne, pelas vaidades, pelas concupiscências, pelas arrogâncias do coração. E olha aqui como o Senhor enfatiza que ao ouvir a voz do arrependimento, que é o dialeto da nova aliança, que é a linguagem do cristão, ao ouvir a voz do arrependimento, nada mais é requerido de nós. Observe que o arrependimento acontece porque é o Senhor que cura. Ao ouvir essa voz,
Nada mais é requerido de nós. Ele fará tudo. Essa é a expressão da incondicionalidade. Olha, observe aí o restante do versículo quando ele diz, e ele enfatiza, né? Eu mesmo os amarei. Esse termo aqui é um só. Eu mesmo, é um termo, é um só. Ele faz referência a uma oferta voluntária, como se ele estivesse dizendo, eu mesmo oferecerei como oferta generosa. Esse feito será uma oferta generosa de mim mesmo. Eu mesmo, de mim, os amarei. E esse termo aqui, ele usa dois termos que são ligados ao pacto, porque o amor de Deus pelo seu povo é um termo do pacto, é uma promessa do pacto. Assim como a ira de Deus para o povo que não obedece, é uma promessa do pacto também. Então o Senhor dará algo e removerá alguma coisa. O Senhor dará o amor e ao mesmo tempo que Ele dará o amor, tirando de sobre nós a culpa, é o que o Senhor está prometendo para o povo aqui, para que o povo no cativeiro busque o Senhor. Ele removerá a culpa. Lembra lá no capítulo 13, que nós vemos, no final do capítulo 13, o Senhor não removerá a culpa de Efraim. O alvo da ira de Deus permanecerá sobre Efraim. Por quê? Porque Deus não escuta a voz. O povo dizia, nós somos povo do Senhor, o Senhor é nosso Deus, nós temos aliança contigo. Mas Deus não escuta. Porque Ele não fala a linguagem necessária, a linguagem do arrependimento. Então, esse amor aqui, como termo ligado ao pacto, é muito bonito esse termo, porque o Senhor está dizendo que nos amará com o quê? Com amor leal. O Senhor mostrará nesse amor fidelidade. Olha como é interessante isso, irmãos. Essa fidelidade é fruto de um amor doado, não conquistado. Faz referência à promessa que Deus fez a Abraão e colocou a si mesmo como garantia. Ele nos amará porque Ele é fiel à sua promessa. E esse amor não pode ser conquistado por nós. E ao fazer isso, Ele removerá de nós a sua ira. Essa ira se apartará de nós. Foi isso que aconteceu. Para a ira se apartar de nós, teve que ir sobre aquele que nos representou. Aquele que fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Teve que ir naquelas agonias, naqueles gemidos, naquele pranto, naquele grito. Foi sobre ele. Por isso nós temos paz. Porque a sua carne foi moída. Porque o seu sangue foi vertido. Porque ele foi humilhado. Por isso nós temos paz. A ira de Deus não foi diluída, irmãos. A ira de Deus foi satisfeita. O Senhor satisfez-se no cumprimento da execução da sua ira, mas não foi sobre mim ou sobre você. Foi sobre o nosso Cristo. Foi sobre o nosso Senhor. Qual é o ponto aqui? A fidelidade que o Senhor requer a seu povo, Ele mesmo causará. Sabe por que você tem garantia de que você pode ser fiel? Porque é o Senhor que garante isso. Ser fiel não é ser perfeito. Ser fiel é sofrer de dores agonizantes quando pecamos contra Deus. Ser fiel é entender que o pecado não faz parte da nossa dieta. Não faz parte do que nós somos. Ser fiel é sentir ira pelo prazer que o pecado causa e não entender por que desejamos esses prazeres. Isso é ser fiel, irmãos. Não é perfeição. A perfeição só foi requerida de um. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E só foi requerida dele porque tinha completa garantia que, sendo Deus, ele seria o Cordeiro perfeito, preparado pelo próprio Deus, assim como Isaac foi preparado. Ele nos curará da infidelidade, para então nos amar. Deus não ama infiéis. Deus ama fiéis. Ele só nos amará porque Ele olhará para nós e verá o coração que Ele colocou em você. Ele verá o seu pecado, mas
o seu pecado será traspassado pelos seus olhos e penetrará no seu coração. E se ele encontrar as suas digitais no seu coração como colocados por ele, então o seu pecado não será levado em conta. Ele o amará, porque ele verá nesse coração contrição e dor. Ele verá Cristo nesse coração. Ele verá ele no centro nesse coração. Ele mesmo garante isso. Por isso a ira do Senhor não será mais experimentada pelo cristão. Nós não temos acesso mais à ira de Deus, meus irmãos. Nós não experimentamos de forma alguma a ira de Deus. Disciplina não é expressão de ira. Um pai disciplina os filhos por quê? Porque o ama, porque os ama. Disciplina é expressão de amor, de cuidado, porque nós só educamos, nós só cuidamos, nós só disciplinamos aqueles com quem nós nos importamos. Aqueles com quem nós não nos importamos, nós não queremos confrontos, nós não queremos desavenças, nós não queremos desconfortos, nós simplesmente deixamos de lado. Então não ligue à disciplina do Senhor, às provações do Senhor, não ligue à expressão de ira. A expressão de ira foi completamente afastada pelo Senhor Jesus Cristo. Se você fizer isso, você está colocando imperfeição na obra de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, colocando sobre nós, imputando a nós a sua justiça, quando nós fomos declarados justificados por sua obra perfeita, o Senhor Jesus afastou completamente de nós qualquer expressão mínima da ira do Senhor, qualquer uma. Nós temos paz com o Senhor, mesmo pecadores, irmãos, mas nós temos paz com o Senhor. Qual é o ponto aqui, irmãos? Qual é o ponto? Eu já disse o ponto, eu vou para o ponto 2 aqui. Versículo 5 até o versículo 7. Tem um texto que eu gosto muito, mas nós vamos voltar para ele daqui a pouco. É Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Então o Senhor nos oferecerá cura, concederá cura ao invés de ira. Mas o Senhor também, como expressão do amor incondicional, concederá prosperidade e vida. Então aqui nós somos apresentados a uma mudança de cenário. O cenário aqui é mudado. Mais uma vez, o Senhor nos ensina quais são os resultados do arrependimento. Aqui a imagem agora é de um deserto com o seu vento quente, com o seu vento escaldante, portanto, o seu vento mortal. Quando o Senhor diz que enviará o vento do Oriente, o vento escaldante, o vento quente, o Senhor está dizendo que enviará a morte. É uma linguagem metafórica para a Síria e depois para os babilônios. O Senhor enviará a sua justiça, ele é o vento quente, o vento que mata. Então, aqui, esse deserto com vento escaldante dá lugar a um jardim que remonta a um jardim belo, frutífero, próspero, que remonta ao Éden. Mas não ao Éden que nós vemos em Gênesis, mas é aquele belo jardim com a árvore da vida que nós teremos acesso, não mais aquela que Adão e Eva não poderiam ter acesso, mas agora aquele Éden do novos céus e nova terra que nós experimentaremos. É claro, então, meus irmãos, que o Senhor promete essa abundância aqui, então é evidente que essa abundância ela ainda é aguardada por nós. Nós experimentamos aqui essa abundância em parcelas muito pequenas, em pontos muito pequenos, e ainda nós aguardamos essa abundância de acesso a essa prosperidade que o Senhor nos fornecerá. Mas em parte nós ainda já experimentamos aqui, que é esse deleite em meio às adversidades, que é a graça de poder orar ao Deus que nos ouve, é a graça de mesmo em gemidos contritos ser as nossas dores levadas pelo seu Santo Espírito ao trono de graça, onde nós temos um intercessor que não cessa, que não dorme, que não cochila diante de Deus, intercedendo por nós. Então, nós experimentamos toda essa abundância de gozo. De tal forma que prosperidade não é aquilo que nutre a nossa matéria, o nosso corpo, mas é aquilo que preenche a nossa alma. Mas é óbvio que nós experimentaremos também as prosperidades materiais. As ruas são feitas de ouros e diamantes, não é assim que é descrito? Mostrando a grandeza do glamour que está reservado para lá. Mas a maior riqueza
será o acesso ao Senhor. Então observa, é muito importante observar que o nosso conceito de prosperidade não é restrito à velha criatura, mas à nova criatura. Então o Senhor responderá. E a resposta de Deus aos arrependidos é amá-los de tal forma, ao fazermos ter a Deus como a fonte suprema das nossas necessidades, como a fonte da saciedade da nossa real necessidade. E aí nós lembramos do Salmo tão querido, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É interessante porque esse salmo ele é muito mal usado por pregadores da prosperidade ou por pessoas que querem barganhar com Deus. Não existe uma promessa ali, irmãos. Ali é um fato. Se o Senhor é o meu pastor, e aí deve ser lido assim, de nada terei falta. É assim que deve ser lido. Porque Ele me dá o alimento. Ele me dá a provisão. Ele me dá a segurança. Eu não sinto necessidade de mais nada, porque as minhas necessidades são supridas nele. Ele é o meu pastor. Agora, se você sente tanta inquietação pelas coisas que esse mundo oferece para você, entenda, o grande marketing do mundo é criar em você necessidades. Esse é o grande marketing. Você precisa ser isso, você precisa ter aquilo, você precisa chegar nesse ponto, você precisa experimentar isso. Então o mundo, a estratégia mundana é criar em você necessidades. Se você sente tantas necessidades que fazem com que a sua vida seja tão infeliz, você murmura, você reclama, você fica inquieta, o Senhor não é o seu pastor. Essa é uma proposição do coração. Essa é uma constatação do coração. O Senhor é o meu pastor. Portanto, de nada terei falta. O Senhor te satisfaz? Quais as inquietações do seu coração pelo marketing do mundo? Forjado no escritório de Satanás, no seio do inferno? Ou não? O Senhor é o seu pastor. E de nada você sente falta. Nada. Porque as nossas necessidades, Colossenses 3, se nós nascemos do alto, se nós somos do alto, onde o Senhor habita, então desejamos as coisas do alto, onde Ele está. Versículo 5. Serei para Israel como orvalho. Olha que interessante. Aqui ele está falando, é uma metáfora, uma símile, uma metáfora. Símile e metáfora é duas coisas diferentes, tá bom, irmão? Estou dizendo aqui a mesma coisa só para não confundir os irmãos. Então aqui é uma metáfora para mostrar que ele será a umidade, a irrigação necessária para a planta florescer. Olha que lindo. Eu serei para ele a fonte de nutrientes, a fonte de alimento, a fonte de florescimento. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, se você não sente isso em Deus, existe um problema. Né? Falar que nem os pregadores pentecostais assim, crente que não grita está com defeito de fabricação, né? Então, na verdade, essa daqui, se você não sente necessidade ou saciedade em Deus, existe algum ponto de deficiência nesse relacionamento que você entende com Deus. Porque Ele é a sua fonte de saciedade. Ele é o orvalho que você precisa para florescer. Ele é a irrigação que você precisa para se manter. É Ele. E Ele continua. Ele, o crente, né? Ele, aquele que me tem como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes. E aqui ele está mostrando essas raízes, essa realidade de fincar uma fidelidade inabalável. Ele lançará as suas raízes como o cedro do Líbano, como as árvores gigantes e ostentosas, mostrando essa prosperidade de fidelidade.
conforme as árvores do Líbano. E ele promete aqui pelo menos três bênçãos aqui: estabilidade, visibilidade e desejabilidade, ser desejável. O versículo 6, estender-se-ão, está falando daqueles que se arrependem e o Senhor responde então, com bênçãos, né? Através de promessas aqui, estender-se-ão seus ramos. Então o Senhor estenderá a sua prosperidade, o Senhor o fará notório de ponta a ponto, Israel não mais será o mesmo, o Senhor concederá estabilidade, o Senhor o fará um povo inabalável. Segundo ponto, segunda bênção prometida aqui. O seu esplendor será como a oliveira. Então o Senhor está mostrando aqui que ele terá visibilidade plena. A habitação do Senhor do meio dele tornará ele um luzeiro para as nações, um luzeiro para o mundo. A sua fragrância será como a do Líbano. Ele está mostrando aqui que esse povo pactuado com o Senhor será desejável. O bom perfume de Cristo, como diz Paulo, o bom perfume de Cristo nos tomará e nos tornará desejáveis. Da onde veio tanta felicidade? Da onde vem tanto contentamento? Da onde vem tanto amor? Da onde vem tanta verdade? Da onde vem essa ética? Da onde vem esse comportamento? Da onde vem essa conduta? Da onde vem? Isso já é experimentado dessa forma por nós aqui. Mas o Senhor está mostrando aqui, de forma muito embrionária, seminal, o reino que nós teremos, que tomará todo mundo, toda a criação. E é isso que nós aguardamos. Então entenda, o arrependimento, irmãos, é a porta de acesso às bênçãos de Deus. É diante do arrependimento que nós encontramos o acesso às bênçãos de Deus. Por quê? Porque esse é o sinal de que Deus lhe marcou. O arrependimento é o sinal de que Deus mudou o seu coração, de que Deus tocou o seu coração, que Deus trabalhou em você. É o sinal forjado por Deus, é o sinal da nova aliança, de uma aliança forjada no coração pelo próprio Deus. E essa é uma promessa pactual. Agora você vai lá para o Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 6 diz assim, né? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Olha, interessante, porque eles estavam vivos, não estavam, não? E aqueles que Deus circuncida o coração estão vivos, não estão? Mas não há vida sem profunda intimidade e dependência com Deus. Simplesmente não há vida. Nós vamos ver isso aqui, que é a promessa de vida que o Senhor dá. Então nós vemos aqui que essa prosperidade de vida vai muito além de bens materiais, e nós vemos mais uma sequência de 3 bênçãos que Deus promete no versículo 7, volta para Oséias, capítulo 14, versículo 7, o Senhor então é essa árvore luxuriante, essa árvore frondosa que dá sombra para os seus, e no versículo 7, a primeira bênção ele diz, os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. E aqui, meus irmãos, pode ser esse voltar aqui, é o mesmo termo do versículo 1, né? Volta, né? Para o Senhor, é chuva, é o mesmo termo. Esse voltar, ele pode ser 2 coisas. Primeiro, pode ser a retirada do exílio, portanto, pode ser libertação para a geração que está lá. Então, essas palavras, sem sombra de dúvidas, elas ecoaram dessa forma. Para aquela geração que estava no exílio, essas palavras, elas ecoaram como uma promessa de libertação. Mas também, essas palavras podem ser entendidas como o fato do Senhor conceder arrependimento. E entendendo dessa forma, do Senhor conceder arrependimento, está ligando ao versículo 2, quando o povo voltaria para Deus com palavras de arrependimento. O interessante para nós é que nós não estamos dentro do exílio. Nós não temos somente o Antigo Testamento para nós. Nós temos toda a revelação de Deus. E observando o significado dessa expressão, dentro de toda a revelação de Deus, nós percebemos que nós não precisamos fazer uma escolha entre a libertação e arrependimento. Nós percebemos que o Senhor nos dá as 2 coisas.
O Senhor nos remove das amarras do juízo, da ira e do pecado. E o Senhor nos concede essa graça de nos voltarmos para Ele com palavras de arrependimento. Foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu conosco. É isso que o Senhor nos concede. Então, dessa forma, o Senhor está prometendo que todos se arrependerão e arrependidos serão libertos. Os seus corações não serão inclinados a infidelidades, a ídolos. Os seus corações não terão concorrentes, mas serão completamente inclinados para Ele. O Senhor lhes dará proteção, provisão e perseverança. Então entenda, dessa forma, a prosperidade daqueles que se voltarão para o Senhor será encontrar abrigo para os cansados. E é isso que é a expressão de arrependimento, irmãos. É entender que nós não conseguimos mais com a força dos nossos braços. Não dá mais. Nós tentamos encontrar felicidade, nós tentamos encontrar propósito, nós tentamos encontrar significado, nós escutamos o mundo com as suas inúmeras vozes, o que é sucesso, o que é fama, o que é deleite, como deve se criar família, como deve se criar os filhos, como deve subir na carreira profissional, como é importante os graus acadêmicos. Entenda, meus irmãos, tudo isso é importante, mas nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para encontrar significado e contentamento em Deus somente, apesar, além de tudo isso. E isso se chama arrependimento. Quando nós estacionamos em sua graça e vivemos por sua misericórdia. Isso é arrependimento. Arrependimento, irmãos, é o atestado de descanso. Arrependimento é o atestado de impotência para viver pelas suas próprias forças. É o descanso desse mundo e a busca de vida e consolo em Deus. Por isso que o arrependimento é tão gracioso. O arrependimento é um deleite, irmãos. Segunda bênção aqui. Serão então vivificados como cereal. E aqui é muito importante entender isso, por quê? Porque eles estão vivos, né? Então, ser vivificado aqui é encontrar um tipo de vida que o mundo não pode oferecer, o mundo não pode dar. É claro que no primeiro momento isso faz referência a uma prosperidade numérica, porque faz a comparação com o cereal no campo, que se multiplica rapidamente, mas não somente isso. Vamos ver alguns textos para nós percebermos essa expressão de significado, né? Vai no Salmo 22. Interessante, ontem um pastor Cleiton ele fez referência ao Salmo 22, é um salmo messiânico ali. Então ele já nos aponta onde nós encontraremos abrigo, descanso e vida, que é no Senhor Jesus Cristo. E aí no Salmo 22 nós vemos essa promessa de consolo aos aflitos. No Salmo 22, no versículo 26, ele diz, os sofredores, e aqui, apesar de ser um salmo e ser categorizado numa literatura de poesia, aqui estão promessas. Os sofredores, por quê? Porque eles se identificarão no sofredor, que é o Senhor Jesus Cristo. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o seu coração. Avança um bocado e vai no Salmo 119. Nós fizemos inúmeras exposições aqui do Salmo 119 e muito do que nós vimos se repetindo foi essa necessidade de vida que o salmista queria experimentar. Então, o salmista estava experimentando algumas rejeições, perseguições, flagelos, e isso estava tirando dele o vigor, estava minando nele a sua fé, e ele estava vendo a sua fé se esvaindo por entre os dedos, e ele busca o Senhor para ter vida. E vida não é porque ele estava morto, mas é porque a sua fé estava morrendo, estava fraquejando. Versículo 25 do Salmo 119, ele diz assim, a minha alma, então alma aqui, nefesh, alma aqui é uma expressão que simboliza necessidade de Deus. Quando o Senhor nos fez e nos colocou em nós, nos fez alma vivente, soprou em nós e nos fez alma vivente, Ele nos fez seres desejosos a Ele. Então,
o salmista ele não está olhando para a sua parte material, ele está vendo a sua parte material morrendo, não é isso. Ele está falando da fé dele, do relacionamento dele com Deus, da intimidade dele com Deus, da necessidade dele, da dependência dele em Deus. E o versículo 25 ele diz, a minha alma está apegada ao pó, a minha alma está à beira da morte. A minha fé está se esvaindo. Então ele busca o Senhor. Vivifica-me, Senhor. Segundo o quê? Não segundo a minha palavra, não segundo a minha vontade, mas segundo a tua palavra. E essa palavra aqui, esse termo pode ser traduzido com promessa. Segundo as tuas promessas, porque o justo não perecerá, o ímpio perecerá. Olha para o Salmo 1. Os justos florescerão e prosperarão. Vivifica-me, Deus, segundo o Salmo 1, segundo a tua promessa, segundo a tua palavra. Avança um pouquinho, vai no versículo 37. E é interessante, o versículo 37 mostra que está diante dos seus olhos a nutrição para as suas vaidades, a possibilidade de conseguir a saciedade para o seu desejo carnal. Está diante dos seus olhos a sua queda. E suspeitando de si mesmo e não desejando, como um convertido, distanciar-se do Senhor, ele suplica a Deus. Versículo 37, ele diz, desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Interessante, porque ele não se julga superior aqui ao resistir ao mal. Ele sabe que ele pode cair. Ele suspeita de si, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. E, olha interessante, o que é vivificar aqui? É andar nos caminhos do Senhor. É saber que você está fazendo a vontade de Deus quando ele diz, vivifica-me no teu caminho, porque não tem outro onde encontre vida. Volta lá para Oséias, nós estamos terminando aqui, irmãos. A terceira promessa, e florescerão como a vide. O que irá florescer? A sua fama, a sua reputação, a sua dignidade será feita positiva. Eles serão como um vinho precioso, um vinho saboroso. Eles serão será como a do vinho do Líbano. E essa linguagem é aquela mesma linguagem de abundância que o Senhor aponta para a terra prometida, onde abunda, né? Onde dá leite e mel. Ou seja, aqui o Senhor mostra para Israel que um dia eles terão aquilo que eles tanto procuraram, mas não conseguiram encontrar, porque procuraram no local errado. O Senhor garante que um dia todas as nossas ansiedades, inquietações e necessidades encontrarão a plena fonte de saciedade. É por isso que às vezes nós lutamos ainda por causa dessa concorrência. Às vezes nós achamos que somos mais felizes se conseguimos um emprego tal, às vezes nós achamos que somos mais contentes se conseguimos trocar o celular, se conseguimos trocar o imóvel, o automóvel, se conseguimos fazer uma viagem. Parece que nós fazemos questão de colocar possibilidades de concorrente no coração, mas tudo isso são expressões de uma ansiedade, uma necessidade que temos pelo Senhor. E um dia nós encontraremos. Nós já temos a plena revelação disso, mas ainda lutamos. Um dia não haverá mais essa luta, né? E o Senhor, então, que é o terceiro ponto aqui dessa promessa do amor incondicional, o Senhor concederá discernimento. Então aqui eu vou apenas ler esse versículo e pontuar rapidamente para nós concluirmos aqui, irmãos. Quando ele diz, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Então ele está levando aqui, ele mostra que levará o povo ao pleno discernimento. Como é tolice a idolatria? Como é tolice dividir a glória? Como é tolice não reconhecer aquele que nos criou, aquele que nos chamou, aquele que nos sustentou? Então essa expressão pode ser tanto o próprio Efraim aqui, que aqui é uma palavra direcionada, porque se você perceber até agora, ele só ouve falar de Israel, Israel, Israel. Então muda seu nome, agora ele fala de Efraim. Então a ideia que o capítulo 14 dá é de que Israel é a expressão de ser povo de Deus.
Não ter um povo dividido. Quando muda-se o nome para Efraim, então ele está possivelmente mostrando-nos apenas o reino do norte, que era o último estado ali que foi caído e que teve a capital de Samaria, né? Então pode ser que ele está direcionando aquela porção que não faz parte da descendência do prometido, a descendência do rei, a descendência do Messias, aquela parte mais impenitente, mais repulsiva, mais pecaminosa ali, porque o Senhor preservou para si do reino de Judá, da tribo de Judá, do reino do sul, o seu remanescente para que dele viesse o prometido, o Messias, para estabelecer a nova aliança. Então, esse pode ser uma expressão necessária que o Efraim deveria fazer para ele mesmo, que esse reino nós deveria fazer para si mesmo. Ó Efraim, o que tens tu a ver com os ídolos? Ou Efraim fazendo para Deus, Efraim, ou Deus fazendo, olhando para Efraim, Efraim, que tenho eu para os ídolos? Mas independente das duas posições aqui, possibilidades de tradução, esse é um texto difícil, o ponto é que o Senhor direcionará ao discernimento. Embora essa expressão não tenha alcançado o coração do Reino do Norte, é essa expressão que nos alcança. Quando você, que é convertido, que nasceu de novo, experimenta faíscas, respingos, expressões de idolatria, você sabe. Você sabe. Você sabe que o seu coração está sendo dividido. Você sabe que existe um Senhor que está querendo conquistar, tomar o seu coração. Você sabe. São as inquietações. Se você tem o Santo Espírito dentro de você, você sabe, porque Ele não permitirá, porque é Ele que luta contra a carne. Agora, se você abafar isso, se você minar a voz do Espírito, se você minar as inquietações do Espírito, haverá um tempo em que Ele não falará mais, em que Ele se calará, e essa será a sua ruína. Agora, por exemplo, o Espírito está falando. Se você está experimentando inquietações agora de algum concorrente do seu coração, o Senhor está lhe concedendo a graça do discernimento agora. Agora o Espírito fala. Há possibilidade de vida e de morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Agora o Senhor fala. Agora o seu Espírito Santo brada. Essa é a graça, meus irmãos, da nova aliança. O oferecimento de vida, de amor e contentamento. Que o Senhor nos dê a sua misericórdia de discernirmos isso tudo e experimentarmos plenamente o amor dele. Vamos orar. Meu Senhor e Deus, ó Senhor Santíssimo, que maravilhosa graça nós temos em ter a tua palavra exposta diante de nós. Como é maravilhoso, ó Deus, ter o teu Santo Espírito como instrutor, inculcando em nossa mente, forjando em nosso coração a tua vontade, ó Deus, inculcando em nós contrição, dependência, devoção e necessidade. Preenche-nos de profundo temor, ó Deus, para que o arrependimento não seja uma experiência única, mas que possamos, ó Deus, todos os dias, todos os momentos, ter experiências de expressões de arrependimento diante do pecado, diante da omissão, diante da possibilidade de alimentar, de nutrir, de dar vazão à carne. Ajuda-nos, ó Senhor da glória, como expressão do teu amor incondicional, que apesar de nós, nos ama. Ajuda-nos, ó Deus, a experimentar uma vida de contrição e dependência ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.